Olá pessoal, tudo bom? Professor José Carlos Queller, aqui com a segunda série do ensino médio, na nossa aula 13. O que a gente vai falar hoje? Daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou lembrar vocês de fazer o seu registro da frequência, lá, aquela atividade com 2 questões, que sempre vai para vocês lá no Classroom 1, que vale a sua presença, tá? Não esqueça de fazer isso. Tá? Então vamos hoje começar com a aula 13. A aula 12 a gente falou sobre o neoclassicismo. Lembra que eu tinha falado que a gente tem um outro movimento contemporâneo ao neoclassicismo que vai vir até, de certo modo, para contrabalançar todas aquelas teorias? Então vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Objetivos da aula, tá, pessoal? Traçar as principais características do movimento artístico romantismo, suas influências nas artes plásticas, dando ênfase aos principais artistas da época. Vamos começar sempre com um contexto histórico, tá? Século XIX, pessoal. A gente já passou lá do Renascimento que a gente começou, né? A gente passou e finalmente a gente chegou no século XIX. Teve mudanças por conta da Revolução Industrial, né? E também pela Revolução Francesa, lembra que teve Napoleão, teve os Luíses, né? A atividade artística se torna complexa. Há novas tendências e concepções, tá? Surge como uma reação, não que vai toda hora brigar, tá, pessoal? Mas surge como uma reação ao neoclassicismo e situa-se entre 1820 e 1850 oficialmente. Procuraram se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão e personalidade do artista. Então veja que o academicismo ela era o neoclassicismo, que pregava toda aquela instituição, aquela forma até engessada de arte, onde nem a pincelada a gente conseguia observar, né? De tão perfeita que era, de tão idealizada que era aquela obra. E o romantismo ele vai contrabalancear isso. Como a gente tinha de inspiração do neoclassicismo, que era uma nova, as artes gregas, as artes clássicas e o Renascimento, a gente vai ter no romantismo uma grande influência do período barroco. Lembra do barroco, que a gente já estudou aqui? Então vai ter essa influência. Então a gente aqui só contrabalanceando para vocês, neoclassicismo versus romantismo. Um é racional, o outro é emocional. Fuga dos valores clássicos, da ordem, da proporção e da simetria e harmonia que tinha na parte do neoclassicismo. Compreenderam isso? Vamos seguir então. Princípios do romantismo. Agora a gente vai começar a aprofundar um pouco no romantismo. Tem 2 princípios, tá? O primeiro é que o romantismo pregava o sublime, que consiste nas grandiosidades e transcendências do homem-herói, que morre pela pátria e pelo amor, visto na história de Romeu e Julieta. Então, o Shakespeare vai ser muito trazido para o romantismo, tá? E a gente vai ter outros livros que vão fazer parte, outros contos, né? Como o próprio Drácula, né, que surge nessa época. O que é o Drácula? Gente, o Drácula é aquele monstro, né, que necessita do sangue e vive aquele dilema para poder sobreviver. Então ele passa a ser um cara romântico, né? Uma história voltada. Então as coisas ruins também vão ter ênfase ali, né? O próprio Corcunda de Notre Dame também vai fazer parte desses esquecidos que eles vão ser lembrados de uma outra maneira, né? E o pitoresco, né, pessoal? Que é mais escuro, é o tenebroso, é o inatingível, a estética do que é considerado feio, como eu acabei de falar para vocês, como o Corcunda de Notre Dame e o Frankenstein, né? Vamos primeiro fazer um quiz para vocês, um testezinho. Sobre o romantismo, é correto afirmar que o pitoresco, que é o mais escuro, tenebroso e inatingível. 2, o sublime, consiste nas transcendências no homem-herói. Qual alternativa é correta? Letra A, as alternativas 1 e 2 são corretas? Ou letra B, apenas a alternativa 1 é correta? Vou dar um tempinho para vocês, a gente acabou de falar isso e a gente já volta.
Voltamos aqui, pessoal, com o resultado do primeiro teste, né? Sobre o romantismo, é correto afirmar que o pitoresco, que é mais escuro, tenebroso e inatingível, e 2, o sublime, que consiste na transcendência do homem-herói. Tá certo as duas alternativas, então aqui a letra A, alternativa 1 e 2 estão corretas. Vamos prosseguir? Então, eu vou falar um pouquinho dos livros, né, pessoal? Já falei do Notre Dame, dos vampiros, né? Veja do jovem, o Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, que vai falar justamente dessa parte do sentimentalismo, né? Da parte do emocional da pessoa, né? Que vai servir como referência na época, a parte da literatura é a base, né, do movimento do romantismo. Não podemos esquecer isso. Então, vamos lá. Características desse movimento em si, pessoal. Valorização dos sentimentos da imaginação, já falamos isso. As pinceladas, que até então no neoclassicismo, que era um movimento contemporâneo esse, eram pinceladas que não podiam ser vistas, aqui não, aqui ela é representativa, né? O sentimento do presente, né? O nacionalismo e um panteísmo, que a gente vai falar isso, valorização da natureza e a personificação da liberdade. Então, vamos lá, o panteísmo é o Deus e o mundo seriam uma só substância. Então, toda essa parte que volta sempre para o emocional, né? A pintura ainda pretende integrar o observador, tal como era no Barroco. O observador, assim como os personagens representados, são principalmente de costas, contemplam paisagens distantes que surgem à sua frente, tá? Continuando, 3 temáticas que a gente vai trabalhar dentro do movimento do romantismo, né? Primeira temática, que eles vão trabalhar os históricos, literários, mitológicos e retratos e autorretratos. Então, assim, muitos artistas vão trabalhar justamente esse fato literário, né? A influência, o próprio Delacroix, ele vai buscar o que em Hamlet, muitas das suas inspirações de obras que ele vai fazer. A segunda temática é uma alma romântica, emocional, apaixonado, idealista e simples. E a terceira temática, composições solitárias e indefesas perante as forças da natureza. Aqui a gente vai muito representar com o Turner. A gente vai estudar daqui a pouquinho. Mais sobre a pintura, a cor prevalece sobre o desenho linear, né? Então a gente vai dar muito mais ênfase à expressão da cor, né? O movimento da cor, do que o figurativo em si. Contrastes são fortes e não harmoniosos. O claro e escuro se intensifica. Então lembra do claro e escuro do Barroco, que é muito forte? Eles vão reviver isso, tá? Estruturas agitadas, linhas oblíquas, diagonais e sinuosas. Por quê, pessoal? Porque o desenho, a concepção do neoclassicismo, ele era a linearidade. Um desenho era mais linear, mais fácil de assimilar e mais direto. Aqui não. As obras são mais dramáticas e usava-se o óleo e a aquarela para fazer as pinturas, tá? Vamos falar dos pintores, a gente vai começar com o primeiro, né? Théodore Géricault, né? Que foi um ícone da pintura romântica, estudou as obras de Rafael e Michelangelo. A doença, a loucura, o desespero são uma constante nos seus quadros. Morreu vítima de acidente. Ele era o pintor do desespero romântico, a gente vai ver isso na Balsa das Medusas daqui a pouquinho, né? Olha aí a Balsa da Medusa, que ela retrata uma passagem histórica, tá? Onde foi recuperar Senegal. O governo francês levou lá. Acabou que a balsa acabou atolando no areal, tentaram, o barco, né, das medusas acabou atolando, acabaram criando uma balsa para tentar desatolar, não deu certo isso. Muitos barcos salva-vidas não conseguiam suprir toda a tripulação do barco, né, e muitos depois ficaram à deriva nessa balsa. Houve canibalismo, houve toda essa concepção, né, de desespero, foram 12, 13 dias no mar até serem resgatados, 150 pessoas ficaram nessa balsa, sobreviveram 15, e depois de resgatado, mais 5 logo morreram. E o Géricault ficou muito preocupado com isso, nessa representação, tá? Porque ele foi atrás estudar. Ele foi pesquisar essas pessoas, ele foi literalmente ver essa anatomia, ele representa pessoas mortas, o desespero, né, ele se inspira muito em Rubens, que era barroco, né, a subida da cruz, esse desespero de erguer, né, e aqui ele retrata bem no momento onde eles avistam o socorro, mas só tem 15 pessoas.
E reza a lenda que houve até canibalismo. Então, o que ele queria representar? O horror, né, da nossa modernidade, o horror dessa situação que estão passando essas pessoas. Ele não retrata eles como pessoas raquíticas, magras, ele retrata como pessoas fortes, porque eles sobreviveram àquilo, né, com canibalismo e tudo. E ele fica meio fascinado com isso, faz diversos estudos sobre isso, tá? Vale a pena se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então aqui o zoom lá do pai, desesperado. Questão 2 lá. Escreva sobre a obra A Balsa da Medusa, de Rigaud, e cite as principais características da obra romântica. Então é tudo aquilo que eu falei, você pode escrever lá, a gente já volta. Abraço para vocês.
Voltamos aqui, pessoal, olha, então, sobre a balsa da Medusa, nem vou me enrolar aqui, com certeza deve ter escrito bacana, né? E pesquisado também na internet sobre ela. Vamos para a Espanha, Francisco Goya, pintor da corte espanhola, também pintor dos horrores da guerra, das assombrações, da mitologia povoada por sonhos e pesadelos, dos seres deformados e os tons opressivos, tá? Então, ele é o pintor da corte, como eu falei, o retrato de Fernando VII, ele fazia isso, da corte espanhola, tá? Para você ver o detalhe, veja que dá para ver as pinceladas, é uma característica do romantismo, tá? O tempo do Goya, esse desespero, esse escorrer, né? Essa depressividade, a obra inteira aí, do anjo da morte ali no fundo. Tá, os fuzilamentos de 3 de maio, aqui o que vale ressaltar, pessoal, é que ele retrata propositalmente os soldados que estão fuzilando de costas. Por quê? Porque ele não quer mostrar a figura, ele quer simbolizar que todos esses soldados, eles são agressores. Aqui a pessoa com o braço se rendendo que vai ser fuzilado, muito sangue, a gente vê muito sangue nessa obra, coisa que a gente não via lá no neoclassicismo, né? Que era só simbolizado. Aqui não, aqui tem essa expressividade, essas pessoas comuns, o horror, a mão na cara do outro lá, vale a pena. Vamos fazer um exercíciozinho, ó, usou um aí para você. Então vamos lá. Responda ao quiz, né? Quanto a Goya é correto afirmar? Em Fuzilamentos de 3 de maio, mostra o rosto dos soldados franceses? Pintor das assombrações da mitologia povoada nos sonhos e pesadelos? A, alternativa 1 está correta. B, alternativa 2 está correta. Ou letra C, todas estão corretas? Pensa um pouquinho e já volta, hein? Voltamos aqui, pessoal. É lógico, né, que em Fuzilamentos 13 de maio ele não mostra o rosto dos franceses. E realmente o Goya era o pintor das assombrações da mitologia, povoado por sonhos e pesadelos. Então a resposta correta é a letra B. Vamos prosseguir? William Turner, agora você vai ver muito movimento. Representou grandes movimentos da natureza por meio do estudo da luz. Sua arte resiste à presença da máquina, uma locomotiva, chuva, vapor e velocidade. Pessoal, esse cara ele trabalhava principalmente em naus, navios, né, a vapor, tudo, ele trabalhava muito. Veja como tem essa força centrípeta aqui, esse movimento giratório, né, é proposital nas obras dele. Vale ressaltar que ele gostava muito de andar, ele era bem relaxadão, chamaram até que ele não tinha muita aparência por isso. Ele andava bastante, observava bastante e deixou mais de 19 mil estudos e desenhos sobre toda essa arte dele, né? Que ele era viciado nessa tecnologia da época que está surgindo, as locomotivas e tudo aí. Aí a obra, né? Um grande precursor do impressionismo, que a gente vai ver mais tarde, tá? Caspar Frederick, né? Que foi o pintor das figuras de costas. Lembra, a figura vai ser como um observador. As nuvens, a neblina, o horizonte. Visão romântica da natureza. Sozinho nas alturas, olha para um ponto inatingível e o que vê é, ao mesmo tempo, algo do exterior. Então ele vai retratar esse sentimentalismo através de um ponto de observador, olha lá. Os penhascos de Hungen. E a gente chega agora no grande nome, né? O Delacroix foi um dos maiores pintores românticos, o último grande muralista da tradição barroca. Representava assuntos abstratos, personificando-os em alegorias. Pessoal, ele foi aluno do Jean-Jacques Louis David, neoclassicista, então ele vai trabalhar aquela parte e ele vai ser o grande artista
que vai contra as regras acadêmicas da época, né? Que você tinha nas exposições, onde eles ganhavam dinheiro, tudo que vendiam suas obras, e ele vai contra expondo os seus trabalhos. Muralismo era aquele antigo afresco, lembra do Renascimento? A gente viu muito, que era pintado nos tetos das igrejas, tudo. Ele vai ser um dos últimos a trabalhar isso, né? Que usar o suporte como parede e painéis, né, permanentes. Então aqui uma obra dele, passando todo o sentimentalismo, ainda uma passagem bíblica, Jacó em luta com o anjo, tá? E também ele vai trabalhar muito Hamlet, muitas obras dele vai ser voltado para Hamlet, como eu falei. Teve muita influência em uma passagem que ele teve lá pela Turquia, pela Grécia, né? E ele vai retratar a independência da Grécia contra a Turquia numa ruptura com o estilo neoclássico, então o massacre de Quios. Essa obra foi muito criticada nas exposições, né, onde falava que não era o momento de se retratar esses horrores. E ele queria justamente essa visão, esse sentimentalismo, que a gente não via antes, até antes na história da arte, tá, pessoal? E a gente chega na Liberdade Guiando um Povo, tá? Vale lembrar que é uma passagem da Revolução, onde o governo de Carlos X entra em queda, né? E entra o governo de Luiz Felipe. Então aqui tem o pessoal da gráfica, que a gente concebe bem aqui nesse homem de branco, né? A aristocracia está representada pela própria figura do Delacroix, né? Essa figura aqui lembra muito a escultura grega, né? Dessa moça com seios à mostra, né? Nas figuras gregas, e vai lembrar que as cores da bandeira da França, que hoje é da França, mas era as bandeiras da Revolução, ela está presente em tudo. Lá no fundo tem a catedral, uma das torres da Notre Dame, tem a bandeira também, se você for ver. Então tem soldados, ele mostra justamente esse horror, que até que ponto a Revolução foi boa ou não foi, né? Então as pessoas com suas roupas roubadas, né? E a cor dessa bandeira está presente em todas, né, nas roupas das pessoas, dos soldados, né? E ela, diferentemente aqui, ela está com aquele chapéuzinho dos franceses, né? Também vale a pena colocar isso. Aí o Delacroix, né, se representando com uma cara de espanto, né? E aí, esqueci o nome desse chapéu, acho que kipá, alguma coisa assim. Esse chapéuzinho que se usava na época ali, mostrando que é uma revolucionária. Está com a baioneta na mão, né? Ela não é uma escultura grega, ela lembra só, tá? Então vamos lá. Escreva sobre a obra Liberdade Guiando um Povo, de Delacroix, e cite as características e histórico do autor. Fácil, a gente já falou sobre isso, falou que ele foi aluno lá, né? A gente já volta, vou dar um tempo para vocês.
voltamos aqui, né, pessoal? Então vamos lá, fácil falar sobre a liberdade guiando o povo. Tem muita coisa sobre isso, eu queria falar muito, dava para falar umas 2 aulas só sobre essa obra e a Balsa da Medusa também. Mas vamos prosseguir, tá? Vamos falar agora de arquitetura romântica. Construções neogóticas, então eles vão reaproveitar tudo no romantismo, né? Então por isso a gente vai ter muita palavra neo, né? Então neogótica, neobarrocas, neorromânicas, neomedievais, neoorientais, tá? Ele vai procurar o pitoresco, né? A incrementação, irregularidades nas estruturas, geometrias complexas, muito efeito de luz. Primeira neogótica, olha o exemplo aí, ele era o antigo palácio de Westerme, né? Remodelado em 1840, já no estilo gótico originalmente. Então ele foi remodelado e incrementado, né? A neogótica em si, né, o castelo de Pierrefonds, né, reestruturado também do século XIX. Neorromânica, muralhas da cidadela de Carcassonne, que teve ocupação dos celtas, galo-romanos e dos visigodos, que a gente estudou isso lá, acho que se não me engano foi para outra série. O restauro do arquiteto Viollet-le-Duc. A neobarroca, que a gente tem a ópera em Paris, né? Seu edifício sobrecarregado, uma vulgaridade luxuosa. Gente, é muita iluminação, é muita pompa, né? E a gente vai ver toda essa reconstrução, reutilizando, né? A parte neo-oriental, pavilhão real em Brighton, né, na Inglaterra, também a Inglaterra teve muita influência nisso. Apresenta cúpulas em forma de cebola, que é uma característica da arte lá bizantina e depois das mesquitas, né, posteriormente. Metáfora exótica que representa o Império Britânico, né, em 1815. Vamos responder. Sobre a arquitetura romântica, é correto? 1. Neogóticas, neobarrocas e neorromânicas. Né? 2. Também eram neomedievais, neoorientais e neomodernas. Quais alternativas estão corretas? A alternativa 1 e 2 estão corretas ou apenas a alternativa 2 está correta? Tá? A gente já volta. Oi, pessoal, voltamos aqui. Fácil falar sobre a liberdade, tem bastante coisa na internet também. Eu podia falar até umas 2, 3 aulas só sobre essa obra, tá, pessoal? Vamos prosseguir agora sobre a arquitetura romântica, né? Construções. São todas neo, vocês vão ver agora, né? Porque ele vai reaproveitar muito das arquiteturas antigas que a gente tem. Então vão ser neogóticas, neobarrocas, neorromânicas, neomedievais e neoorientais. Tá? Trabalhava o pitoresco de decoração, né? Irregularidades nas estruturas, lembra que o pitoresco é uma característica, tá? Geometrias complexas e efeitos de luz, a gente vai ver bastante. Então, rapidinho, só passando exemplo para vocês. Neogótica, né? Palácio de Westminster, né? Remodelado em 1840, né? Estilo gótico originalmente, então ele foi remodelado nesse estilo, mais incrementado, né? O neomedieval, que tem o castelo de Pierrefonds, acho que assim é a pronúncia, do século XII, reestruturado no século XIX. Né? Olha só, bem aquela concepção de castelo medieval mesmo. Né? Neorromânica, né? Que são as muralhas da cidadela de Carcassonne, que teve ocupação dos celtas, né? Galo-romanos e visigodos, que a gente viu os visigodos lá na época do Império Franco. Né? A gente vê isso. O restauro foi feito pelo arquiteto Viollet-le-Duc.
Neobarroca, né, a Ópera de Paris, tem como seu edifício sobrecarregado e uma vulgaridade luxuosa, pessoal. Então, esse requinte, essa pomposidade, né? E o barroco já tinha a ver com isso. Então, por que são neo? Porque eles são edifícios remodelados ou feitos ao estilo daquela época. Por isso que a gente tem o neo, tá? Neo-oriental, lembra-se daquela cúpula formato de cebola, né? Em Brinton, na Inglaterra, apresenta cúpulas em forma de cebola, metáfora exótica que representa o Império Britânico, em 1815. Então, ela é remodelada no estilo lá bizantino, que depois se tornou das mesquitas, né? Essa cúpula em formato de cebola. Então, questão lá sobre arquitetura romântica, é correto. 1. Neogótica, neobarrocas e neorromânicas. 2. Neomedievais, neoorientais e neomodernas. Letra A, alternativa 1 e 2 são corretas, ou letra B, apenas a alternativa 1 é correta? A gente já volta. Espera um pouquinho e eu aguardo vocês também. Oi, pessoal, voltamos. Lógico, a resposta fácil, né? Neomodernas não tem nada a ver com isso, né? Então, a resposta 2 aqui estaria correta, então, estaria errada, né? Então, a única alternativa correta é a 1. Vamos prosseguir? Essa foi facinho. Escultura romântica, pessoal. Evita superfícies lisas e polidas. Há uma exaltação da expressividade com composições movimentadas e de sentido dramático. Lembra do barroco? Vai resgatar aquilo. Natureza, animais e plantas, temas heróicos e cenas da imaginação. Isso vai pregar muito animal a gente vai ver aí, tá? Vou dar 2 exemplos de escultores do romantismo, tá? O Antoine Louis Barye, né? Barye, como que se fala? Foi responsável por melhorar o status da escultura animal, por demonstrar sua adequação como uma forma expressiva de muito emocional. O instinto animal é isento de refinamentos intelectuais. Por isso que ele vai retratar bastante isso, que é justamente o sentimentalismo que o romantismo quer pregar, né, pessoal? Então veja aí a pantera capturando um veado, é um bronze, né? Barye, 1847, né? E vamos já ao testezinho sobre ele, tá? Retratava suas esculturas, o instinto animal isento de refinamentos intelectuais, essência do romantismo. Estamos falando de François Rude, Francisco Goya ou Antoine Louis Barye. Né, pessoal? A gente já volta. Voltamos aqui, né, pessoal? É lógico que a gente está falando de instinto animal, estamos falando do Barye, né? Então, a alternativa correta aqui. Prosseguindo,
né? Aí mais uma escultura do Barrier, 2 cavaleiros árabes matando um leão, um bronze, né? 1838. E agora vamos falar do François Rude, né? 1784 a 1855. Extremamente patriótico e devoto de Napoleão. Ele, né, foi um dos escultores que participou artisticamente na construção do Arco do Triunfo em Paris, tá? Era voltado para temas patrióticos. Então tá aí, né, uma parte da Marseillaise, concluída em 1836, a Batalha de Valmy, né? Aqui toda aquela movimentação, lembra que a gente via no Barroco? A gente vai prestar atenção muito bem aí, né? Olha aí o zoom, né, para vocês verem. Expressividade, né, pessoal? Que é aquilo que quer retratar. Tá? A outra figura aqui, central. Isso faz parte do Arco do Triunfo. Chegamos à nossa última questão, a questão de análise que a gente sempre faz, né? Então vamos lá, pessoal. O romantismo marcou por contrapor o estilo neoclássico. Relacione a seguir as obras que correspondem aos seus respectivos movimentos. Em seguida, discorra em seu caderno as diferenças das características de cada uma delas. Letra A, neoclássica. Letra B, romântica. E letra C, impressionista. Você vai escolher qual que é, de que maneira que é ali, para ver se tem uma pegadinha nessa questão. A gente já volta. Vou deixar a obra para vocês, hein, pessoal? Espera aí. Fica mais fácil, né? Voltamos aqui, pessoal. Lembra-se, né, que eu deixei para vocês lá para dizerem qual que é o movimento período. E eu coloquei lá uma pegadinha que foi o impressionismo. E a gente não tem obra do impressionismo aqui, tá? A gente tem a obra do Ingres, né, do Dominique Ingres, né, lá do neoclássico, né, que é a Odalisca, né? E a gente tem duas obras românticas aqui. Uma do Francisco Goya, né, que é a Narra Desnuda, né? E aqui a mulher, se eu não me engano, deitada, né? Do Delacroix. Então vamos ver aqui as respostas. Então ficou as duas alternativas A, que são românticas, e uma alternativa do neoclássico, né, pessoal? Então vamos agora ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. O que a gente aprendeu hoje, pessoal? Arte romântica, característica do romantismo, vertentes na arquitetura, escultura e pintura, relação com os movimentos anteriores, que a gente falou principalmente com o barroco, com o neoclassicismo, qual que foi essa diferenciação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nossa próxima aula a gente vai ter música e a gente se vê em breve, pessoal. Aquele abraço para vocês.